Pessoal, nessa terça-feira, a Petrobras anunciou, então, uma nova redução no preço dos combustíveis, né? Preço do óleo diesel, da gasolina também e do GLP, que é o gás de cozinha, né? Todos todos esses itens vão sofrer uma alteração de valor, né? Vão ficar mais baratos e aí vão sofrer essa redução. E aí o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, falou ao lado, inclusive, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele falou sobre essa questão dos preços dos combustíveis, a alteração do preço dos combustíveis. Então, vamos rodar, então, primeiro a fala do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Gasolina A, menos 0,40, portanto 40 centavos por litro, redução, 12,6% a menos. Diesel A, 0,44, 44 centavos por litro, menos 12,8%. GLP, gás de efeito de petróleo, menos 8 centavos e 97 por botijão de 13 quilos. Aliás, escuta, R$8. GLP, menos 8,97 reais por botijão de 13 quilos, menos 21,3%. Lembrando, gasolina A é aquela antes da mistura com etanol e antes de chegar na distribuição e na revenda, é a gasolina na porta da refinaria. Diesel A, antes da mistura com biodiesel, portanto, diesel puro da refinaria. Qual é o impacto que a gente está colocando na nota? Pela primeira vez a gente está tentando colocar um impacto possível na bomba. Caso todas as outras parcelas até chegar ao consumidor se mantenham fixas, nós teremos um preço da gasolina C reduzido de em média, 5,49% do litro para 5,20% o litro. Diesel já B12, né, o diesel que você consome na bomba. Diesel S10, 5,57 era o preço, caindo para 5,18 o litro. E botijão de gás, que é a melhor notícia, baixamos de R$100. Baixamos de R$100. Então, pela primeira vez, desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a R$ 99,87. 13 centavos abaixo dos R$100. Esse é o efeito dos anúncios de hoje. Tá aí, o presidente da Petrobras, então, fazendo esse anúncio, e a gente preparou uma ilustração para que você saiba ponto a ponto cada um desses combustíveis, qual vai ser a alteração, qual vai ser a redução no valor desses combustíveis. Pode colocar na tela aqui para o pessoal acompanhar, tá aí, ó. Diesel A, né? A redução é de 44 centavos por litro, menos 12,8%. Então, por litro nas distribuidoras, passando aí de R$ 3,46 em média para R$ 3,02 o litro do óleo diesel na média. O valor médio da gasolina vai sofrer essa queda de 40 centavos, então, redução de 40 centavos na gasolina A por litro, né? Chegando a R$ 2,78 nas distribuidoras. Isso muda também automaticamente o preço para o consumidor. Também nesta terça-feira, a Petrobras anunciou a redução de R$ 8,97 por botijão de gás de 13 quilos. O botijão que a dona de casa, que as pessoas compram normalmente. Esse botijão, então, sofrendo essa redução de R$ 8,97, menos 21,3%. Com essa decisão, o preço médio do botijão de gás de 13 quilos vai sofrer uma redução de R$ 32,96, podendo chegar, então, ao consumidor final por menos de R$ 100, exatamente como disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. E é importante a gente lembrar para vocês que estão acompanhando aí e vendo essa tela, diesel A, gasolina A, né? O que isso significa? Isso significa esses valores, esses números que a gente coloca, diesel A e gasolina A, estão se referindo ao combustível puro, antes da mistura com álcool e biodiesel, respectivamente, pessoal. Então, esse anúncio ele foi feito hoje pela Petrobras e a diretoria, após a diretoria executiva, inclusive, da estatal,
alterar a política de preços de combustíveis e colocar fim à questão da paridade dos preços do petróleo, um dos combustíveis e dos combustíveis derivados também com o dólar e o mercado internacional. Apesar disso, os cortes anunciados pela estatal ainda foram calculados com base na regra anterior. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também falou sobre a antiga política de preços e disse que essa antiga política de preços ela era criminosa contra os brasileiros. Vamos ver o que disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Eu sempre disse que a Petrobras é a maior petroleira do Brasil, é uma empresa que nós não podemos deixar de reconhecer e todos os investidores sabem que o governo é controlador. Isso não quer dizer interventor, muito pelo contrário. O que nós defendemos é o bom senso e a coerência. O que havia, na verdade, era uma política criminosa contra brasileiras e brasileiros. E até contra a Petrobras. Que amarrava a maior petroleira do Brasil a preços que não permitiam ela ter a sua política de competitividade conforme os seus custos e conforme o seu lucro natural de mercado. Então, hoje, a Petrobras realmente ela vai ser a protagonista de uma natural, como qualquer outro setor, de uma disputa interna de preços. Ela vai conforme os seus custos, conforme a sua política interna, é respeitada a sua governança, respeitada a sua natureza jurídica de uma empresa de capital aberto, como eu sempre tenho dito. Mas o governo disse de forma clara e inequívoca que nós temos uma grande prioridade, que é servir ao povo brasileiro. O governo tem uma política nacional. Bom, chega para cá então, olha, para você que está chegando agora no nosso programa, bem-vindo, bem-vinda. A gente vai começar a destrinchar e fazer a análise refinada do nosso time sobre os assuntos importantes. Não se esqueça de deixar o like aqui no nosso programa. Já deixa o like aqui com a gente, que a gente já vai começar a girar agora com as análises sobre esse assunto. Chega para cá o Rodrigo Oliveira para falar um pouco mais sobre isso comigo. Rodrigo, muito boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Quero muito te ouvir sobre essa questão, né? Primeiro, queria saber como essa questão da paridade dos preços do combustível, o fim da paridade dos preços dos combustíveis caiu no mercado, né? Parece que a Bolsa fechou agora há pouco e ainda assim, mesmo com esse anúncio, teve uma alta aí nas ações da Petrobras, mas a longo prazo a gente precisa acompanhar de fato como isso vai ser feito, né? Quais são as repercussões que o mercado como o mercado vai receber de fato esse anúncio que foi feito hoje. Na sequência, Rodrigo, já quero que você amarre essa questão do preço dos combustíveis também. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Desculpa a voz, eu estou um pouco resfriado, mas vamos lá. Eu acho que a gente tem que separar algumas coisas aqui para a gente conseguir olhar para isso com um pouco mais de tranquilidade. O que é o mercado, né? A voz do mercado você vê, você ouve na Bolsa de Valores, né? E as ações da Petrobras realmente lideraram aí, foi a maior contribuição positiva hoje no Ibovespa, né? No índice Ibovespa. Subiram 2 e pouco, quase 3. Deixa eu até ver o número certo aqui para não falar besteira. Mas, assim, o que é mais importante aí é que, na cabeça do investidor brasileiro e do internacional também, que está investido na Petrobras, o risco era você ter uma intervenção no preço mesmo. E o que o Prats falou, embora ainda não esteja muito claro o que vai ser desse processo, dessa mudança, como é que vai ser esse novo cálculo, né? Mas ele mantém aí, ele fala duas coisas que são difíceis de entender, que é o custo alternativo do cliente, que é como valor a ser priorizado na precificação, e o valor marginal para a Petrobras. Então, em locais, né, onde a Petrobras tem custo mais baixo ou tem ociosidade de produção ali no refino, você vai conseguir trazer os preços um pouco mais para baixo. Isso vai funcionar talvez um pouquinho melhor aí para a gasolina, porque o diesel, de qualquer maneira, a gente não é autossuficiente no refino, né? A gente produz o petróleo, manda para fora e compra diesel refinado, aí 30%, 40% do que a gente consome. Então, o medo do mercado era que a gente tivesse alguma coisa muito fora dos padrões, né? No fim das contas, apesar da propaganda do governo, essa coisa toda de, olha, brasileiramos os preços, blá, 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 essa falação, o preço vai continuar, assim,
de alguma forma atrelado ao dólar e atrelado ao preço internacional do petróleo. Tá? O que ele vai fazer é aproveitar alguns ganhos de logística que ele tem no Brasil para tentar baixar o preço. Né? Se isso não funcionar, aí o governo vai inventar uma outra coisa para tentar baixar o preço na marretada. Mas o importante aqui é entender que, no fim das contas, para o mercado financeiro, isso veio melhor do que ele estava esperando. E, por isso, a recuperação dos preços. Porque ontem a Petrobras tinha caído bastante, aí hoje subiu, recuperou um pouco dos preços das ações em função disso. Né? Uma outra coisa que eu queria deixar claro aqui, que é importante, é assim, essa redução, né? Eles fazem as coisas casadas para poder levar você, talvez, a conclusões equivocadas, né? Até a gente colocou no nosso post aí, essa redução que teve agora no preço é porque a Petrobras estava praticando um preço acima do preço internacional já há algum tempo, quase um mês, mais ou menos um mês, em 12%, 13%, 14%, tanto para a gasolina quanto para o diesel. Então, também mostrando que, né, essas coisas é como se fosse aquela história da política de dividendos lá, que também aproveitou para fazer um pouquinho de caixa antes de acabar. O receio que fica agora é que, se isso não funcionar para segurar o preço, o governo tente fazer alguma coisa mais parecida com o que a Dilma fazia, que era segurar um pouco mais. E aí, naquele caso, é bom lembrar que em 2014, se não me falha a memória, até pegar o número correto aqui, mas em 2014 a Petrobras deu um prejuízo de 20 e poucos bilhões. Aqui, ó, 21,5 bi. E em 2015 deu um prejuízo recorde de 34,8 bilhões de reais. Né? Então, assim, tem que ter um pouco de equilíbrio entre o papel social da Petrobras, se há um papel social da Petrobras, e a manutenção do negócio em pé. Senão, a gente vai ter uma petroleira que vai se parecer lá com a PDVSA, tem um monte de petróleo, fácil de pegar, fácil de extrair, e mesmo assim está quebrando o país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo, lá na Venezuela. Ok, Rodrigo, continua aqui comigo, que eu vou chamar o Carlos Graeb e o Wilson Lima também, para a gente fazer uma costura maior ainda, mais ampla sobre esse assunto. Graeb, quero começar contigo, muito boa noite, seja bem-vindo. Graeb, inclusive a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado já aprovou que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, preste esclarecimentos numa audiência pública lá no Senado, né? Para explicar exatamente essa questão da política de preços da nova política de preços que foi anunciada hoje pela estatal, Graeb. Fato é que ali parece muito ter dedo do governo, ou a mão toda, não sei, Graeb. Quero muito te ouvir sobre esse assunto. Muito boa noite, seja bem-vindo. Salve, Kenzo, Rodrigo, tudo bem? Oi, Wilson. E, claro, pessoal do chat, boa noite. Tem as duas mãos do governo nessa história, é óbvio, né? Se eu não me engano, foi o ministro das Minas e Energia que até disse, tem agora um encontro entre os propósitos do governo e os propósitos da companhia e tal. O que eu quero chamar a atenção é que é preciso, sim, que o Jean Paul Prats vá ao Congresso para explicar melhor essa nova política, porque, como bem observou o Rodrigo, ela tem algumas coisas que são difíceis de entender. E esse foi um comentário que foi feito ao longo do dia pelo mercado, por analistas, dizendo, olha, antes, boa ou ruim, você sabia qual era a política de preço da Petrobras. Agora, você já não sabe com tanta clareza. Eu vou até ler um trechinho bem curto aqui do comunicado que a Petrobras fez hoje cedo, né? Os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. O que pode dizer isso? Pode dizer que o governo vai esperar um pouquinho para ver se os movimentos do preço internacional não são só um fogo de palha, uma coisa eventual, ou pode dizer
que a Petrobras, a partir de agora, vai passar a absorver com muito mais, a longo prazo, inclusive, as variações internacionais do preço. Ou seja, vai começar a subsidiar o combustível para o brasileiro, mesmo que esteja comprando petróleo muito mais caro lá fora, o combustível muito mais caro lá fora. Então, não está absolutamente claro qual é o nível de intervenção que esse movimento, que essa mudança de política vai permitir que o governo faça. No momento, a sensação foi de alívio. Não foi uma coisa assim tão agressiva quanto a gente imaginou que poderia vir. Mas tem uma fresta aberta para intervenções muito mais radicais. Então, é importante que o Jean Paul Prats vá lá, converse e diga em público, se comprometa em público, com não meter, além das duas mãos, as quatro patas do governo, numa empresa que, afinal de contas, não é só do governo brasileiro. Tem um monte de acionista que não é governo lá, certo? Pessoas que foram convencidas a investir na Petrobras, que decidiram investir na Petrobras acreditando que a empresa não é só um joguete na mão do governo A ou do governo B, né? Então, ainda precisa de maior esclarecimento. O alívio foi em relação a uma expectativa que era pior, mas não está completamente afastada a hipótese de intervenções mais drásticas do governo, né? Eu sei que não é muito popular falar, mas tá bom, se for para baixar os preços, será que o governo não tem mesmo que interferir? Não tem mesmo que subsidiar o petróleo para a gente? Olha, não é bem assim, né? O Rodrigo citou o exemplo da Venezuela como um país que usa a petrolífera deles como bem entende, a empresa está destruída e o país está destruído junto, né? Eu cito o caso do Irã também. O Irã tem um dos combustíveis mais baratos do mundo, é coisa de centavos, tipo 10 centavos o litro de combustível. Controlar preço de combustível nesses níveis de intervenção é coisa de governo autoritário, é coisa de governo que usa combustível para fazer política populista, tá? Não é nunca um bom sinal quando um governo resolve baixar na marra e de maneira exagerada preço de combustível. É sinal que o governo está mal intencionado e que quer ter ganhos políticos imediatos com essas políticas, com essas medidas. Então, assim, parece bom, mas o custo vem depois de outras formas, né? Então, vamos dar um tempinho mais para entender o que vem por aí. A notícia não foi de todo ruim, mas ainda precisamos explorar melhor essa história. É a velha máxima, né, de que não existe almoço grátis, né, Graeb? Não existe almoço grátis. Quer dar uma arrematada aí, Rodrigo? Só complementar, porque é como se fosse naquela época que os caras falaram que o Guido Mantega estava voltando, aí de repente quando falaram, não é o Guido, vai ser o Haddad, aí foi um alívio, entendeu? Eu acho que é essa mesma sensação agora. Pô, que bom que não é o Guido Mantega, né? Agora é o Haddad, olha que beleza. É esse tipo de coisa. Wilson, quero te ouvir. O Wilson está concentrado aí porque ele está apurando, sempre trazendo informação, mas eu vou pedir para ele parar um pouquinho aqui só para a gente... eu quero muito ouvir o Wilson sobre essa questão desses anúncios que foram feitos hoje pelo governo. Anúncios que, por exemplo, essa questão do preço do gás de cozinha, que vai ser menos do que R$100, né, como inclusive Jean Paul Prats falou, presidente da Petrobras, vai ser bastante alardeada pelo governo, né? A partir de agora, sem dúvida, vai ser meio que o cartão de visita do governo para falar entre as ações que foram tomadas logo no começo do governo, foi esse de baixar o preço do gás de cozinha para a população. Wilson, muito boa noite, seja bem-vindo. Mas é porque a gente estava falando que isso aqui é boicote, tá, Kenzo? Porque eu falei nos bastidores, eu vou falar para você no chat. Eu falei, olha, o Rodrigo, te prepara, porque no ar eu vou dizer o seguinte: é o rei dos mercados fazendo uma entrevista com o príncipe da Câmara, tá? Então, por favor, não me furtarei essa piada. Ô, Kenzo, deixa eu só arrematar a questão da Petrobras rapidinho. Antes do Rodrigo Oliveira sair,
ele, enfim, tomar conta do reinado de Sucupira. O que ocorre? Basicamente, a Petrobras hoje, ela cumpriu uma promessa de campanha do PT. Desde o ano passado, desde março do ano passado, o PT vinha batendo na tecla que, no momento em que ele assumisse o poder, iria mudar a política de preços da Petrobras. A questão é, a que custo? Isso aí a gente vai precisar mensurar no médio e longo prazo, como falou agora há pouco o Graeb. Mas o fato é que a Petrobras, ela, com essa iniciativa, ela deu esse primeiro indicativo de que sim, vai ter muita interferência do governo federal e vai ser utilizada como estratégia, como hub, né, para que o PT cumpra parte das suas promessas de campanha. É ruim, porque isso denota uma interferência completa, mas ela não é o final do processo, ela é o meio do processo, porque esse processo ele começou lá atrás, já quando o PT conseguiu uma brecha junto ao Tribunal de Contas da União, permitindo a indicação de agentes políticos para as estatais.